Bem, nós estamos então hoje no nosso sexto discipulado, o qual é muitíssimo importante, e esse tema é algo que me empolga, que eu gosto demais, que trata justamente do modelo bíblico para a formação de igrejas. Como que biblicamente as igrejas se formam. Vocês já devem ter ouvido, várias vezes pessoas dizendo a respeito de se abrir uma igreja. Inclusive eu mesmo constantemente recebo esse tipo de pergunta, se já existe uma igreja do nosso ministério aberta em tal cidade. E aí, ou então a pessoa pergunta, pastor, tem como abrir uma igreja bíblica cristã na minha cidade? Queridos irmãos, como nós já vimos aqui, igreja não se abre, porque igreja não é comércio, igreja não é empresa, igreja se forma. E como que se forma uma igreja, biblicamente falando? É disso que nós vamos tratar hoje aqui. Como texto inicial, eu gostaria de, por favor, pedir que você acompanhasse comigo no livro de Atos, um versículo apenas a princípio, que será o primeiro de muitos que nós vamos ainda percorrer neste maravilhoso livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta justamente como que as igrejas eram formadas. Então vamos para Atos capítulo 9, versículo 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quando o texto que nós acabamos de ler declara que as igrejas eram edificadas, eu espero que vocês não pensem que se trata de que igrejas estavam sendo construídas no sentido de edificação física, no sentido de que estavam, havendo obras de alvenaria, com tijolos, com cimento, Nada disso, irmãos. Quando o texto diz que as igrejas eram edificadas, isso não significa edificação de templos, mas edificação de vidas. Quero desde já também dizer que isto não significa que seja errado que se construa ou que se alugue um local para as nossas reuniões, para as reuniões cristãs. Porém, irmãos, o nosso foco, o foco de cada um de nós, deve ser a edificação de vidas e não a edificação de templos. Primeiramente, a edificação da nossa própria vida. Edificação em Cristo, o que significa crescimento espiritual. Então, este tem que ser o foco, irmãos. E quando nós vemos aqui no texto que as igrejas em toda a Judéia era uma região, assim como a Galiléia também, e Samaria também, elas tinham paz e eram edificadas, é importantíssimo entendermos isto. O texto não está falando de construção de um edifício, mas da edificação de vidas em Cristo. Como ao longo desse discipulado, isto ficará cada vez mais biblicamente comprovado. Amém? Então, estejam acompanhando sempre que vocês vão perceber isso, o quanto nós vamos falar de textos, especialmente, é claro, nas epístolas, que tratam da edificação em Cristo. E vocês ainda hoje vão entender por que eu disse especialmente nas epístolas. Agora vejam onde as igrejas se multiplicavam. Porque o texto diz que na Judéia e Galiléia e Samaria
as igrejas se multiplicavam, elas não somente eram edificadas, mas se multiplicavam. Ora, se não se tratava de uma edificação física, de uma construção de um local para as reuniões, onde elas se multiplicavam? E a resposta nós já vimos no segundo discipulado que tivemos. As igrejas eram edificadas nas casas, nos lares dos irmãos, que eram chamados de discípulos. Não discípulos de homens, tá, irmãos? Um grande equívoco que acontece é quando, por exemplo, se diz assim: Timóteo era discípulo de Paulo. Não. Timóteo foi discipulado por Paulo. Mas tanto Timóteo quanto Paulo eram discípulos de Cristo. Ele é a nossa base, ele é o fundamento do que nós estamos, no que nós estamos sendo edificados, Cristo, e não homens. Então, por exemplo, eu estou ensinando vocês aqui em nome do Senhor Jesus, não é em meu próprio nome, não são as minhas próprias ideias. Então vocês não são meus discípulos. Se eu estivesse ensinando opiniões minhas, aí sim, tudo bem. Mas eu não estou ensinando nada de mim mesmo, irmãos, como vocês vão e já perceberam ao longo desse discipulado. Eu estou ensinando vocês com base naquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, todos nós somos discípulos dele, discípulos de Cristo. Amém? Então, estas igrejas se multiplicavam na Judéia, Galiléia e Samaria, onde? Nos lares, como vimos no segundo discipulado. Se alguém perdeu, quando esse vídeo for para o canal, A Deus Toda a Glória, talvez na estreia não apareça exatamente no mesmo momento que eu disser, mas depois que já estiver publicado, vai aparecer aqui em cima o link para quem quiser clicar e conferir esse segundo discipulado. Mas no final também desse vídeo aparece um card para a pessoa clicar e conferir toda a playlist dos discipulados anteriores. Eu não gosto de chamar de aula, tá, irmãos? Porque é um termo muito técnico que traz algumas lembranças talvez ruins para algumas pessoas, e eu não quero que seja algo enfadonho como uma aula, mas é uma meditação bíblica muito edificante em Cristo, por isso um discipulado. Então vamos rapidamente ver alguns versículos só para nos lembrarmos de que as igrejas eram edificadas nas casas, ainda que, quando a igreja começou, os irmãos se reuniam diariamente no templo de Jerusalém, mas também de casa em casa. Isso nós encontramos logo no final de Atos capítulo 2. Mas depois que Estevão é apedrejado e começa a perseguição à igreja, os cristãos foram proibidos de estar indo ao templo. E então só puderam se reunir nas casas. Exemplo disso, Atos capítulo 8, versículo 3, eu vou ler aqui rapidamente, que diz: E Saulo, que é Paulo de Tarso antes da conversão, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. Pelas casas. Por quê? Nas casas os irmãos se reuniam para adorar a Deus e para serem edificados em Cristo. Atos capítulo 12, versículo 12, que trata de quando Pedro é liberto milagrosamente pelo Senhor através de um anjo, e saindo da prisão, diz aqui no capítulo 12, versículo 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por que eles estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, que foi inclusive quem escreveu o evangelho que leva seu nome, Evangelho segundo Marcos? Porque as reuniões cristãs naquela época se davam nas casas. Capítulo 16, versículo 40. Atos 16, 40.
Atos 16:40, que diz assim: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Partiram de onde? De Filipos, onde Paulo e Silas haviam sido presos, né? E através dessa conversão de Lídia, outros se converteram e na casa dela começou uma igreja, na casa de Lídia. Foi a primeira igreja em Filipos. A epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita para estes irmãos. Atos capítulo 20, versículo 20. Atos 20, 20. Que é o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, aqueles que pastoreavam em Éfeso, onde Paulo ensinou por 3 anos inteiros, irmãos. Em Atos, capítulo 20, versículo 20, está escrito: como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Publicamente, nas praças, nos campos, ele pregava o evangelho e nas casas se reunia com os irmãos para ensinar mais profundamente a palavra de Deus. Então, mais uma vez, vocês veem as casas. Em momento nenhum fala de templos, né? Romanos capítulo 16, versículo 5. Mas eu estou dizendo, não estou aqui recriminando, tá? Que existam construções para reuniões cristãs. O ideal é isso mesmo, que existam. Mas temos que nos libertar da ideia de que a igreja só pode se reunir num templo. Por isso eu estou enfatizando de novo isso aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Como que uma igreja cabe dentro de uma casa? Porque a igreja são as pessoas. A igreja não é o edifício. 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19, que diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, mais uma vez, a igreja se reunindo em casa. E Filemão, versículo 2, Filemão é uma epístola que tem apenas um capítulo, por isso a gente não menciona o capítulo, mas apenas o versículo. Filemão 2, que diz assim: e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso companheiro nas lutas, e a igreja que está em sua casa. Então, mais uma vez, a igreja em casa. Então, são alguns exemplos, tá? Me escapou um ou dois aqui. Eu sei que tem mais no Novo Testamento, mas esses já bastam, né? Para nos lembrarmos que as igrejas, elas podem se reunir nos lares. Agora, lembrem-se também do que foi dito no terceiro discipulado, aquele discipulado intitulado A Igreja ou As Igrejas. Porque nesse terceiro discipulado, nós aprendemos que as igrejas que se formavam nas casas de uma mesma cidade constituíam a igreja daquela cidade. Então, quando você vê, por exemplo, a igreja de Antioquia, não pensem, irmãos, que em Antioquia havia um templo construído e que todos iam para aquele único templo, para uma cidade inteira, irmãos. Para uma cidade inteira. Tá? Infelizmente, existem seitas que têm, infelizmente, esse grande equívoco de que para cada cidade tem que ter um único templo para todos os habitantes da cidade irem para aquele templo. E baseiam-se no quê? Porque quando o Senhor Jesus enviou cartas às igrejas no Apocalipse,
Foi uma carta para cada igreja de cada cidade. Queridos irmãos, eu já expliquei aqui, e quem não assistiu, por favor acompanhe o terceiro discipulado desta série, Formando Discípulos de Cristo. O título dele é A Igreja ou As Igrejas, né? Onde ali é comprovado biblicamente que quando o texto bíblico se refere a todos os irmãos de uma mesma cidade, é dito a igreja daquela cidade. Então, por exemplo, as cartas às 7 igrejas foram escritas para todos os irmãos, por exemplo, de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, de Laodiceia, né? Então, todos os irmãos. O que não significa que todos os irmãos se reuniam em um único lugar na cidade inteira. Não, queridos, eles até poderiam de vez em quando ter digamos, um congresso onde todos da mesma cidade estão no mesmo lugar. Mas não era assim que acontecia frequentemente. Eles se reuniam geralmente aos domingos, isso vamos comprovar mais adiante, e com isso já adianto que não estou dizendo que a guarda do sábado foi transferida para o domingo, tá? Como lamentavelmente algumas denominações cristãs, até históricas, ensinam que é preciso guardar o domingo ao invés de guardar o sábado. Queridos, escutem o que eu vou dizer. Se você é de Cristo, como eu sou de Cristo, nós temos que guardar o sabá. Mas qual é o nosso sabá? O nosso sabá é Cristo, que eu guardo no meu coração. Cristo é o nosso descanso, irmãos. Ele é o nosso descanso. Aquele sábado da lei de Moisés, aquele sábado apontava para Cristo. Você não vê nenhum apóstolo dizendo que nós temos que literalmente guardar um dia da semana. Por que nenhum apóstolo ensinou isso? Se os apóstolos estavam lidando com pessoas não judias, não eram israelitas, para os quais eles estavam escrevendo as epístolas. Em sua maioria, não eram israelitas. Poderíamos dar uma exceção aí para a epístola aos Hebreus e para a epístola de Tiago. As demais epístolas não eram para israelitas. Então, queridos irmãos, por que os apóstolos não ensinaram a guarda do sábado? Porque eles entendiam que o nosso sábado é Cristo. Ele é o nosso descanso. Por isso ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é quem nos dá alívio e descanso, e não a guarda literal de um dia na semana. Não por acaso, nos 10 mandamentos, o mandamento do sábado fica entre os 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus e os 6 últimos que se referem ao próximo, que se referem ao nosso semelhante. Começando com o mandamento de honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento. Depois vem o 6º mandamento, não matarás. E você pode perceber que os 6 últimos mandamentos, e é interessante que sejam 6, porque 6 é o número que representa a humanidade, são mandamentos relativos ao meu convívio com o meu semelhante, a começar com a família, honrar pai e mãe. Agora, os 3 primeiros mandamentos são mandamentos relativos exclusivamente a Deus. E por que o 4º mandamento é o sábado? Porque representa Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que os apóstolos não ensinavam a guarda literal do sábado. Você não encontra isso, tá, nas epístolas. Em momento algum também os apóstolos dizendo, agora vocês têm que guardar o domingo. Mas como no mundo gentílico, né, dos não-judeus, no mundo gentílico, o dia do descanso de trabalho geralmente era no domingo, facilitava mais que as reuniões cristãs acontecessem no domingo.
que coincidia de ser também o dia que o nosso amado Senhor Jesus ressuscitou. Então, maravilhoso isso, né? Nós termos a reunião no dia da ressurreição, para a glória de Deus, e não em um dia em que ele ainda estava na sepultura. Ele está vivo, irmãos. Então, dito isso, e volta e meia eu tenho que falar sobre a questão do sábado, porque quase toda semana gente me escrevendo, gente me mandando mensagem, o que eu tenho que dizer sobre o sábado. Irmãos, eu já tenho uma playlist com... Aliás, essas aulas eu preciso até trazer um complemento, porque tem coisas que eu não disse ali que eu deveria ter dito também, para enfatizar mais ainda. Porém, já tem uma playlist sobre a questão do sábado e vai aparecer aqui em cima também, quando esse vídeo for para o canal A Deus Toda a Glória. Então, irmãos, as igrejas que se formavam nas casas de uma mesma cidade constituíam a igreja daquela cidade. Isso foi ensinado no terceiro discipulado. Agora, as igrejas eram formadas e edificadas sob a supervisão dos apóstolos. Peço que você, mais uma vez, confira comigo algumas passagens no livro de Atos. Vamos novamente para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, versículo 14. Vamos ver aqui várias passagens que mostram que as igrejas eram edificadas com a supervisão apostólica, tá, dos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então vocês percebam que houve uma preocupação dos apóstolos em dar uma supervisão à igreja que estava se formando em Samaria. E repito, quando eu digo a igreja, não estou dizendo que todos os moradores de Samaria iam aos domingos se reunir no mesmo lugar. Evidentemente que haviam congregações, grupos menores de irmãos que se reuniam nos lares, e todos os irmãos da mesma cidade eram chamados de a igreja. Ou seja, a igreja era formada pelas igrejas, que eram as congregações, que eram as igrejas em menor número. Tá? Outra passagem, Atos capítulo 11, versículo 19 ao 22. Atos capítulo 11, versículo do 19 ao 22, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Então vejam, os 12 apóstolos estavam em Jerusalém, mas estavam supervisionando a obra evangelística missionária. Onde uma igreja se formava, como nós vimos no capítulo 8, que se formou em Samaria, para lá eles enviaram apóstolos, no caso foram os principais, Pedro e João. Depois, mais distante, em Antioquia, se formou também uma igreja, e como não era conveniente que naquele momento Pedro e João se deslocassem para tão longe de Jerusalém, eles enviaram Barnabé a Antioquia, que era um discípulo muito fiel. Nós vemos isso em Atos capítulo 4, versículo 36, que foi a primeira vez que
Barnabé foi mencionado. Vamos agora para Atos capítulo 15, versículo 1. Atos 15, versículo 1. Vamos ver o versículo 1 e 2. Que diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então veja, quando o texto diz e aos anciãos, é porque em Jerusalém haviam várias congregações cristãs e para cada uma dessas congregações ou grupos de congregações reunidas, digamos, na mesma região da cidade, havia algum irmão pastoreando aquele grupo, que eram chamados de anciãos, estes responsáveis, amém? Que quando essa palavra não é traduzida, o termo transliterado do grego é presbítero, tá? Presbítero é o termo grego que traduzido é ancião, amém? E o que o ancião fazia? Pastoreava. Agora vejam que interessante, quando houve essa questão de que judeus convertidos a Cristo estavam ensinando aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que eles teriam que se circuncidar para serem salvos por Cristo, e a circuncisão, como vocês sabem, fazia parte da lei de Moisés, Paulo e Barnabé não aceitaram isso, porque sabiam que isto não é nova aliança, né? Eles estavam querendo fazer com que, na nova aliança, a prática da velha aliança fosse adotada. E desta prática da velha aliança estava também a guarda literal do sábado, que foi um concerto feito exclusivamente entre Deus e o povo israelita, enquanto aquela aliança durasse. E prova de que a questão aqui não é só a circuncisão, é o versículo 5. Vejam comigo, Atos 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E aí se inclui também a questão da guarda do sábado literal. Tá? Então, se alguém tem dúvida disso, está aqui no capítulo 15 a resposta. Se fosse para se guardar o sábado literalmente, os apóstolos teriam dito isto neste capítulo aqui, mas não disseram. Tá? Então, o que nós encontramos? Que quando houve uma divergência nessa questão, de onde veio o tira-teima? Veio dos apóstolos, veio deles. Por isso é, queridos, que Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança, como vemos de um modo maravilhoso aqui em Atos capítulo 15, que é um dos meus capítulos prediletos do livro de Atos. Ainda nesse capítulo, vejam comigo, por favor, agora, o versículo 36, que diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O que significa isso, irmãos? Uma supervisão. Aqui começa a segunda viagem missionária de Paulo, que era para ser com Barnabé e acabou não sendo, foi com Silas. Mas vejam que na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé formaram igrejas na região da Galácia e agora, no capítulo 15, versículo 36, eles decidem
passar por essas igrejas para saber como estavam os irmãos. Por que eles tinham que fazer isso? Não é apenas porque naquela época não havia WhatsApp, Telegram, para a gente perguntar como é que vocês estão, né? Mas é também porque é muito importante, irmãos, a presença. É muito importante nós estarmos juntos. Então, já queria até aqui antecipar, né, que muito em breve, minha esposa e eu queremos fazer uma viagem missionária até Salvador, na Bahia. E na ida para Salvador, a gente vai passar por algumas cidades. Deixe-me mencionar aqui as cidades, queridos irmãos. Não vai ter como mencionar, porque eu estou gravando aqui a tela, não vai dar para mostrar. Mas quando eu colocar esse vídeo, eu vou mostrar o mapinha e vou mostrar as cidades aqui, tá? E estas cidades, ao longo do trajeto, eu pretendo passar, por exemplo, por Urucânia, Minas Gerais. De lá vamos passar em Cachoeiro de Itapemirim. De Cachoeiro de Itapemirim nós vamos para Serra, no Espírito Santo. De Serra, no Espírito Santo, vamos subir por cidades no litoral da Bahia, onde há irmãos também que já entraram em contato conosco. Vamos chegar em Salvador e quando sairmos de Salvador, nós vamos voltar pelo interior da Bahia, passando por cidades do interior da Bahia, entrando pelo norte de Minas Gerais, onde a primeira cidade que vamos parar é Francisco Sá, onde temos irmãs que se inscreveram no projeto, com as quais, inclusive, tivemos uma videoconferência há poucos dias atrás. De Francisco Sá, norte de Minas, vamos para o centro de Minas, para Corinto. Ô, Glória, temos aqui, né, nossa querida irmã Selma e Samuel aí. O nosso irmão Ariomar deve estar trabalhando, imagino, né? Por isso que não está na videoconferência. E quer falar, irmã Selma? Fica à vontade, irmã. Irmã Maria Eunice também, aí no cantinho. Irmã Maria Eunice, ela está aqui. Ô, Glória! Que bênção, irmã. Tá tão Olha aí. diferente. Tá tão diferente que a gente não estava, é verdade. Agora que ela sorriu, a gente reconheceu. Glória a Deus, que bom. Então a gente vai estar indo aí em Corinto também. Depois Belo Horizonte, claro que a gente não vai deixar de ver nosso amado pastor Anderson e os demais irmãos, né? De lá. E aí depois a gente volta para cá, para Alfenas, né? Então, é importante isso, irmãos. É importante, sabe? As igrejas perceberem que fazem parte de um ministério, que não está cada um por si. Não está cada igreja sozinha por conta própria, né? Fazemos parte de um ministério. E se acontece algum problema em alguma igreja com o irmão que pastoreia, que eu, francamente, eu creio que nunca vai acontecer isso com os irmãos que estão aqui na videoconferência que já pastoreiam, porque são já aprovados no Senhor, né? Mas se ocorrer algum problema, o que os irmãos da congregação têm que fazer? Tem que entrar em contato conosco. Tem que entrar em contato, né, para a gente dar um apoio. Se não entram em contato, o que a gente pensa? Bom, os irmãos não querem mais estar unidos ao nosso ministério, o que sempre é para nós uma tristeza quando acontece, mas de vez em quando acontece, irmãos. Infelizmente, nós já deixamos de ter congregações unidas ao nosso ministério, porque em algum momento os irmãos decidiram ou não mais congregar, ou então seguir por conta própria. E eu nunca vi nenhuma dessas histórias terminarem bem, infelizmente, né? Então, queridos, nós paramos em Atos capítulo 15, versículo 36. Agora vamos para o capítulo 16, versículo 4, por favor. 4 e 5, que diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. É mais ou menos parecido com o que eu sempre faço quando eu agora visito as igrejas de alguns meses para cá. Eu sempre levo esse livrinho aqui, né, que é o livrinho que nós temos aqui logo no início. Nós temos a missão da igreja aqui, em Atos 28, de 18 a 20, que nós já vimos aqui no discipulado sobre a missão da igreja. Nós temos aqui a respeito de sobre nós, né, quem nós somos, nossa fé em Deus, nossa missão cristã, nossa visão do evangelho,
aqui a nossa proposta, que é um retorno ao Evangelho de Cristo, sermos igreja de fato, compreendendo que a igreja somos nós e não um templo, sermos uma igreja bíblica de fato, baseando nossa conduta e fé somente na Bíblia Sagrada, e sermos uma igreja cristã de fato, ensinando e praticando a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança. Bom, isto aqui eu já dei em PDF, né? Posso até no final desta nossa videoconferência colocar o PDF no grupo, tá, das igrejas do Telegram. E também vou colocar o PDF disso aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado aqui pelo canal A Deus Toda a Glória. Nós temos aqui também os princípios bíblicos que seguimos, e o primeiro deles, ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Como vocês estão vendo eu fazer aqui, né? Eu não estou abrindo livro de nenhum autor, de nenhum teólogo, não estou desprezando a teologia, tá? Minha esposa sabe que a gente só não é rico financeiramente porque toda semana eu estou comprando livro, né? E livro não é barato. E a reclamação aqui em casa tem sido: pai, chega, onde é que você vai colocar mais tanto livro, né? A gente outro dia saiu para procurar mais uma estantezinha porque não tem mais espaço, né? Tá difícil, mas é importante. Então, não estou desprezando a teologia, mas a gente tem que ler e conferir na palavra. Será que isso aí realmente condiz com a palavra, né? E no final tem aqui a história do nosso ministério, tá? Então isso aqui tem em PDF também, mas por onde eu passo eu estou entregando pessoalmente aos irmãos, né? E peço aos pastores, não apenas aos amados pastor Álvaro e pastor Anderson, que aqui estão, mas aos outros pastores que assistirem, que têm isso aqui no local de culto, que deixem uma pilha disso aqui ali à disposição dos irmãos. Chegou um visitante, ele tem que ganhar isso aqui, irmãos. Assim como Paulo e Barnabé levavam às igrejas, como você vê aqui no capítulo 16, versículo 4, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E qual era o resultado disso? Versículo 5. O que aconteceu no versículo 5? As igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, né? Então, como é importante as igrejas saberem exatamente a rota que tem que seguir, né? Agora, como que se dava essa supervisão dos apóstolos, né? Então vamos lá. Veja comigo Atos capítulo 14, por favor. Atos 14, versículo 21. Atos 14, 21, que diz assim, vamos do 21 ao 23, tá? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, esses aqui são Paulo e Barnabé, tá? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Quando diz aqui que eles estavam elegendo anciãos, lembrem-se, se na sua Bíblia está escrito elegendo presbíteros, é a mesma coisa. Presbítero é o termo grego que traduzido para o português é ancião, o que não significa necessariamente uma pessoa idosa na terceira idade, mas uma pessoa mais experiente, amém? Aquele que é mais experiente na congregação, aquele que tem mais senso de responsabilidade também, né? E que tem certas características que nós vamos ver já já. Por quê? O que nós percebemos aqui? Que Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, foram passando pelas cidades e formando igrejas em cada cidade. Quando eu digo em cada cidade, pode ser que na mesma cidade houvesse mais de uma congregação. Porém, todas as congregações da mesma cidade são chamadas de a igreja, né?
Lembrando, irmãos, que as cidades naquela época não eram tão populosas como hoje, tá? Não eram, a quantidade de habitantes não era o absurdo que é hoje, por exemplo, numa capital, né? Como, por exemplo, São Paulo, que tem milhões de habitantes, Belo Horizonte, a mesma coisa, milhões de habitantes, né? Até mesmo São Gonçalo, quando eu fui morar em São Gonçalo, não tinha 1 milhão de habitantes, mas hoje já passou de 1 milhão de habitantes, né? Mas naquela época não haviam cidades com essa quantidade de habitantes, tá? Então é importante lembrarmos disso. Pensem nas cidades como cidades que hoje são cidades do interior, né? Com 20 mil habitantes, em torno disso, tá? Claro que haviam cidades com mais habitantes também, bem mais famosas, né, na época. Eu não tenho os dados agora de números para passar para vocês, mas vocês mesmos podem, se quiserem, pesquisar. E então, o que Paulo e Barnabé fizeram? Diz aqui o versículo 23, que em cada igreja, ou seja, em cada cidade onde havia, na cidade, congregações, eles elegeram presbíteros ou anciãos, que são os irmãos que pastoreavam, tá? Isso eu quero aqui lembrar a vocês, mas eu acho que eu posso ver onde é que está isso. Só um instante. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, como se dava essa supervisão? Através desses irmãos. Paulo e Barnabé não podiam estar ali, né, com eles, mas eles estavam, então, elegendo irmãos com os quais eles manteriam contato, que hoje em dia seria, digamos, pelo WhatsApp, pelo Telegram, mas que naquela época era através de cartas. Algumas destas cartas sobreviveram. Vamos ver, por exemplo, uma delas, a Epístola de Paulo a Tito, tá? Tito. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá para o final da Bíblia, depois das epístolas de Paulo, nós temos as epístolas a Timóteo e nós temos a epístola a Tito, que são as 3 epístolas pastorais. Por que são chamadas epístolas pastorais? Porque foram escritas para pastores, para aqueles que pastoreavam. Timóteo era alguém que pastoreava, Tito era alguém que pastoreava. Então, eles escreveram estas epístolas pastorais e vejam o que Paulo diz a Tito aqui no capítulo 1, versículo de número 5, por favor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então vejam, Paulo, como diz aqui o texto, se o versículo diz, no final do versículo 5, como já te mandei, né, é porque Tito estava subordinado a Paulo. Não por uma questão, irmãos, e aí é importante entendermos isso, não por uma questão de obrigação. Eu me sinto obrigado a obedecer Paulo. Não nesse sentido. Mas num sentido de respeito, num sentido de instrução, de saber que Paulo era aquele que tinha mais conhecimento que ele para lhe ensinar. Então, Tito estava espontaneamente se submetendo às orientações de Paulo. Então, Paulo não ficava nem um pouco constrangido em dizer, como eu já te mandei, né? Paulo estava dando uma ordem para Tito aqui. Que ordem era essa? Repetindo o versículo 5. A ordem era que ele, em Creta, pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E são 2 coisas que ele ordena aqui. Primeiramente, organize as coisas aí. Coloque tudo de um modo organizado. Igreja tem que ser organizada, não é uma bagunça, tá? Coloque em boa ordem as coisas aí. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, ou seja, anciãos, que são aqueles que pastoreiam. Então vejam, isso é importante. É importante ter alguém
para pastorear uma congregação? Irmãos, eu não quero aqui com isso dizer que para cada casa onde se formar uma igreja, tem que ter na casa um pastor. Mas digamos que numa mesma cidade ou estado, digamos assim, nós tenhamos 5 igrejas se reunindo nos lares, porque no nosso ministério as igrejas começam nas casas, como aconteceu em Belo Horizonte, como aconteceu em Campinas, e estão aqui os pastores, tanto de Belo Horizonte quanto de Campinas, que podem confirmar isso. Então as igrejas começam nas casas, e depois elas vão para os locais públicos, onde se torna mais fácil uma evangelização, né? Porque aí a própria pessoa que está passando na rua pode entrar ali, se ela, né, estiver interessada em conhecer mais da palavra de Deus. Porém, as reuniões nos lares são tão edificantes quanto as reuniões em qualquer local construído ou alugado. E então o que Paulo está aqui dizendo? Que para cada cidade haja pelo menos um presbítero. No mínimo, para cada cidade, pelo menos um presbítero. Então, por exemplo, o pastor Anderson, ele é pastor local em Belo Horizonte. O pastor Anderson não pode estar ao mesmo tempo em Belo Horizonte e em qualquer outra cidade de Minas Gerais. Né? Não é possível ao mesmo tempo. Claro, por videoconferência, virtualmente é possível hoje em dia, né? Facilita bastante. Mas, eu já disse, a presença é muito importante. Porém, o pastor Anderson pode dar apoio para outras congregações em Minas Gerais, como está dando apoio para a congregação em Corinto, por exemplo. E pode até ser que em breve dê apoio para mais outras congregações em Minas Gerais. Nós temos também em Minas Gerais o pastor Elcio, em Itajubá, que pode também dar apoio para igrejas mais próximas ali de Itajubá. Nós temos, por exemplo, o pastor Álvaro, que é pastor local em Campinas, mas que dá apoio para a congregação que está se formando em São Carlos. E temos aqui irmãos de São Carlos aqui nessa reunião de hoje. Né? Uma saudação para todos os queridos irmãos de São Carlos, que talvez estejam preocupados. Pastor, quando que a gente vai voltar a se reunir? Em breve. Eu só preciso que a gente tenha um pouco mais de videoconferências de discipulado, tá? Como esta aqui. Por quê? Se os irmãos se reunirem com a expectativa de um local alugado ou construído, isso acaba dando problema. E se os irmãos também se reunirem com a expectativa de crescimento rápido numérico, isso também traz problema para a congregação. Por quê? Porque ao invés dos irmãos se alegrarem com uma reunião simples num lar, vão ficar tristes porque não estão num templo como estavam acostumados nas denominações pelas quais passaram. E também, se ficarem preocupados com quantidade, não vão se alegrar de ter pelo menos um irmão ali com eles naquela reunião, irmãos. O Senhor, ele nunca disse que para que uma igreja fosse igreja, teria que ter uma certa quantidade de membros, mas que teriam membros fiéis ali reunidos. Amém? Agora, irmãos, para que os irmãos se reúnam sendo igreja de um modo fiel a Cristo, como que se dava essa supervisão dos apóstolos, né, por meio da eleição de presbíteros? Primeiramente, eles treinavam estes presbíteros pessoalmente. Então vejam comigo, por favor, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, é claro, capítulo 11, por favor, capítulo 11, versículo 25. Atos 11, 25. Que assim nos diz: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ou seja, em Antioquia, Paulo e Barnabé se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Então vejam, irmãos, o que eu tinha dito? 25. Perdão, irmãos, eu falei 25, é 26. Ah, é porque eu tinha que ter lido 25 também, 25 e 26, mas tá bom. Então, pela primeira vez em Antioquia, foram os discípulos chamados de cristãos. Então veja que alguém que se parece com Cristo é alguém que foi discipulado corretamente. É alguém que passou por um discipulado, que passou por um ensinamento de alguém que tem mais experiência, que tem mais vivência em Cristo, que era o caso de Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, tendo ensinado assim em Antioquia, o que aconteceu? Vejam que no capítulo 13, em Antioquia, já haviam profetas e mestres. Profetas, esse termo profeta é alguém que fala em nome do Senhor. Então, por exemplo, um pregador do evangelho pode ser chamado de profeta. Não no sentido de adivinhar o futuro, mas no sentido de que ele está sendo boca de Deus, pregando a palavra. E, irmãos, eu creio que o pastor Álvaro já passou por isso, o pastor Anderson também, e muitos outros que pregam a palavra, de terminar uma pregação e algum irmão dizer assim: pastor, o senhor disse tudo o que eu precisava ouvir. Ou então já aconteceu o seguinte, de alguém me procurar antes do culto para querer marcar uma conversa comigo, um aconselhamento pastoral, e no final do culto, quando eu procuro o irmão com a minha agenda para que a gente possa marcar um aconselhamento, o irmão me diz assim: pastor, não precisa mais. Através da pregação, Deus falou tudo o que eu precisava ouvir. Não precisa mais do gabinete, do aconselhamento. Né? Então vejam como isso é o exercício do dom profético. E aí o que diz Atos capítulo 13? Que na igreja que estava em Antioquia, a mesma igreja onde Paulo e Barnabé, por um ano inteiro, como diz Atos capítulo 11, versículo 26, ensinaram a respeito de Cristo, no capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja em Antioquia haviam profetas e mestres. Então eles ensinaram tão bem que eles já tinham naquela igreja outros irmãos aptos também para ensinar, para pregar a palavra de Deus. De modo que o Espírito Santo pôde, então, fazer com que Paulo e Barnabé estivessem agora com outra missão, o que de vez em quando acontece numa igreja. O pastor da igreja, às vezes até aquele que iniciou a igreja, como foi o meu caso em São Gonçalo. Depois que eu pastoreei em São Gonçalo por 19 anos, o Senhor então nos diz que o nosso tempo em São Gonçalo havia acabado. São Gonçalo, para quem não sabe, é o município do estado do Rio de Janeiro, ao lado de Niterói. Niterói vocês já devem ter ouvido falar, que foi onde nós estivemos ali por 19 anos, desde o início desse ministério Igreja Bíblica Cristã. E ali eu pastoreei aquela igreja por 19 anos, até que o Espírito Santo disse: agora eu te dou uma outra missão. E me mostrou o irmão que deveria assumir o pastorado local, que é o nosso irmão Júlio Teixeira, que durante mais um ano eu estive ao lado dele, ajudando ele no pastorado, e depois de 20 anos ali naquela igreja, eu então me mudei para onde o Senhor mandou que eu viesse, uma cidade, inclusive, onde não há uma igreja formada, por um propósito de Deus. Creio que aqui haverá também uma igreja formada, mas como quase todo final de semana eu estou viajando, né, eu não tenho como cuidar de uma igreja local nesse momento. Então, se aqui se formar uma igreja em Alfenas, provavelmente eu vou treinar outro irmão para o pastorado. Né? Então, a mesma coisa aconteceu recentemente na Igreja da Tijuca, do Rio de Janeiro, onde o pastor também passou o pastorado para outro irmão, porque o Espírito Santo está conduzindo para uma obra missionária. Né? Então, o importante, irmãos, é sermos obedientes ao Espírito Santo de Deus. Quando o pastor faz um bom trabalho, ele vai gerar outros pastores, ele vai gerar auxiliares. Tivemos recentemente o problema em uma congregação, onde o pastor esteve ali por mais de 3 anos
e não gerou um outro irmão para ser o seu auxiliar. E isso acabou dando um problema, né? Então é importante isto, e nós encontramos isto na própria palavra, irmãos. No nosso ministério, aqueles que pregam a palavra e ensinam a palavra, mas não pastoreiam, nós damos a função de, ou chamamos de evangelistas. Eles não são ainda pastores, mas eles pregam e ensinam, e na ausência do pastor, eles podem estar ali assumindo a função pastoral, né? Então, assim foi o caso do Júlio. Primeiramente ele foi evangelista e depois pastor, o que não significa que isto seja uma regra, tá bom, irmãos? É importante também dizer isso. E o que não significa também que evangelista, pastor, diácono sejam títulos que necessariamente tenhamos que dizer na frente do nome, tá? Eu chamo os irmãos que pastoreiam de pastores e chamo também, antes do nome, pastor Anderson, pastor Álvaro, por exemplo. Mas é obrigatório? Não é obrigatório. E se, por exemplo, alguém não me chamar de pastor Alan, não tem nenhum problema, tá? Eu não vou ficar chateado, zangado, porque se eu ficar envaidecido com isso, é problema espiritual que eu tenho que tratar, né, de problema de vaidade, né? E a gente não pode ter esse problema. Então, prosseguindo aqui. Então vejam que os apóstolos primeiro ensinavam pessoalmente, Paulo e Barnabé ficaram um ano inteiro lá em Antioquia. Agora veja no capítulo 18, Atos 18, versículo 11, que diz assim, que Paulo ficou em Corinto, Atos 18, versículo 11. Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então vejam que todo esse tempo Paulo ficou em Corinto. E o pior é que não foi o bastante, né? Corinto deu muito trabalho para Paulo. Talvez se ele tivesse ficado mais tempo como ele fez em Éfeso, não teria dado esse trabalho para ele. Porque em Atos capítulo 19, versículo 10, Atos 19, versículo 10, nós vamos ver o versículo 9 primeiro para um melhor entendimento. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo, no caso aqui foi Paulo, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, primeiramente por 2 anos, nesse local, neste local público, que era um local de ensino, e que Paulo pôde usar também para o ensino da palavra de Deus. Não sabemos se ele pagava pelo espaço, se esse espaço era emprestado para ele, tá? Existem suposições em relação a isso. Agora vejam no capítulo 20, irmãos, versículo 31, Paulo falando aos anciãos de Éfeso. Então, na cidade de Éfeso haviam várias congregações e algumas congregações eram supervisionadas por um ancião. Eu não diria que era um ancião para cada igreja no lar, mas digamos, as igrejas do mesmo bairro, um pastor para todas elas, e assim por diante. E o que acontece aqui? No versículo 31, Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, assim como, por exemplo, eu de vez em quando pregando me emociono, e vou às lágrimas, Paulo também está dizendo aqui a mesma coisa. Só que por 3 anos, ele ficou ensinando em Éfeso. Então, primeiramente, a supervisão dos apóstolos se dava com o ensino pessoal. Eles começavam treinando anciãos. Tanto é que passou 3 anos em Éfeso e quando ele se despede,
ele chama todos os anciãos de Éfeso para esse lindo discurso, irmãos, em Atos capítulo 20, do versículo 17 até o 38. Tá? É maravilhoso esse texto. Eu penso que todo pastor tem que ler esse texto aqui pelo menos uma vez por semana, porque o que nós temos de ensinamento pastoral aqui é maravilhoso. E um pastor, por exemplo, nós vemos nesse texto, ele só não deve ter trabalho secular se não houver mais como pastorear e trabalhar secularmente ao mesmo tempo. Mas enquanto um pastor pode manter um trabalho secular, né, ter um trabalho como qualquer outro, e ao mesmo tempo pastorear a igreja, o ideal é que seja assim, tá? Mas o próprio Paulo, em alguns momentos do seu ministério, ele foi sustentado por igrejas para que ele pudesse se dedicar integralmente à missão que Deus lhe havia designado. Bom, eu já ensinei sobre isso em relação à questão do salário pastoral. Não me lembro o título do vídeo, mas eu vou deixar aparecendo aqui em cima também, quando esse vídeo estiver no canal. A Deus toda a glória. E eu também já ensinei sobre a questão do pastorado. Veja comigo, por favor, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Que diz assim: aos presbíteros, e algumas versões vão dizer aos anciãos, tá? E eu acho curioso que a ACF, a versão que eu estou usando, de vez em quando traduz como ancião, de vez em quando mantém presbítero. Não dá para entender. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui está presbítero, em outras passagens está ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Agora veja que interessante. Quem está escrevendo isso? Um apóstolo. Mas ele está dizendo que ele também era um ancião, que ele também era um presbítero. Por quê? Porque ele também pastoreava. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Pastoreai o rebanho de Deus. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito apacentai. Só que essa tradução está errada, irmãos. Porque para apacentar existe outro termo grego. E o termo grego aqui é poimaino, que significa pastorear. Então, é mais do que apacentar, porque apacentar é apenas dar de comer ao rebanho. E pastorear é mais do que dar de comer ao rebanho, é cuidar do rebanho também, em todos os sentidos. Então ele está dizendo, pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, o presbítero ou ancião, qual é a função dele, irmãos? A função dele é pastorear. Então não há nada de errado em chamar alguém que pastoreia de pastor. Como também não há nada de errado de chamar alguém que pastoreia de presbítero ou de ancião, tá? Então, a discussão em relação disso, em relação a essa questão, é uma discussão vã, é uma discussão tola, porque não existem títulos na Bíblia, existem funções, existem trabalhos ministeriais. E o pastorado é um deles, cujo dom para esse trabalho é o dom de governo, de estar organizando a igreja, determinando as funções na igreja. Tá? Essa é a função pastoral. E de cuidar do rebanho, para que os irmãos estejam em paz, estejam se edificando em Cristo, estejam andando em amor. Né? Por isso que quando há um problema entre um irmão e outro irmão, cabe ao pastor chamar os dois, não tomar partido nem de um nem de outro e fazer com que estejam se entendendo de acordo com a palavra de Deus. Se perdoando, né? Orando uns pelos outros, para que a congregação continue em amor, irmãos. Porque, queridos, a palavra diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que é a igreja, senão o reino de Deus na terra, irmãos? Lembrem-se que a palavra reino significa governo, significa reinado, não significa um espaço físico, uma região geográfica.
A palavra reino, basileia, no grego, foi traduzido mal para o português, porque a melhor tradução seria governo de Deus, ou reinado de Deus. E todos na igreja têm algo em comum. Somos governados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a advertir também, exortar, mas sempre com humildade, com mansidão, como aprendemos de Cristo, que é manso e humilde de coração. Então, nós vemos aqui, queridos, que os apóstolos instruíam anciãos, instruíam irmãos que pastoreavam, e eles então os instruíam também através de epístolas, através de cartas, como por exemplo 3 epístolas que nós temos na nossa Bíblia, que são chamadas epístolas pastorais. As 2 epístolas a Timóteo e a epístola a Tito. Tanto Timóteo como Tito pastoreavam. Começaram pastoreando localmente e depois começaram a supervisionar outras congregações. E a palavra supervisor em grego é episcopo, que é também traduzido por bispo. Tá? A palavra bispo em grego é episcopo, que significa supervisor. Tá? Então, um pastor, ele supervisiona o rebanho de Deus, né? Como a gente vê em 1 Pedro 5. Aqui eu não li todos os 5 versículos para ganhar tempo, mas vocês podem encontrar isso lá também. E finalmente, irmãos, os apóstolos escreviam, além de epístolas para os pastores, os apóstolos escreviam também epístolas para serem lidas nas igrejas, nas congregações. Então, daí nós temos as epístolas de Paulo aos Romanos, né? Vou até pegar pelo índice da minha Bíblia. Aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Depois nós temos a epístola aos Hebreus, que não podemos afirmar que foi Paulo que escreveu, embora a Almeida Corrigida Fiel tenha colocado lá um título, Epístola de Paulo aos Hebreus. Isso foi um erro da editora, não pode se colocar isso, porque não se sabe quem escreveu essa epístola. Aliás, sabe sim, o pastor Álvaro, numa videoconferência com os irmãos de Campinas, matou a charada. Pastor Álvaro, abre aí o microfone, por favor, conta pra gente quem escreveu a epístola aos Hebreus, pastor. Com toda certeza foi o Espírito Santo. Isso mesmo. Glória a Deus. Olha, como eu fiquei contente quando o pastor Álvaro falou isso. Porque na reunião... Porque, né? Pode falar, Amado. Porque muitos falam, né, que pode ser Pedro, Marcos, Paulo. Realmente, né, há uma certa dificuldade aí, mas quem escreveu mesmo, porque se coloca autor, né, para mim o autor é o Espírito Santo em tudo, ele que deu as mensagens, tanto para um como para outro, né, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo usou homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, né, então o autor aí é o Espírito Santo, né. Amém. Então para nós é importante o que está anotado, né. Isso mesmo, glória a Deus. Obrigado, pastor Álvaro. Glória a Deus. Obrigado, irmã Edna. Que bom vocês estarem aqui com a gente. Glória a Deus. Aliás, avisar o pastor Anderson, viu? O dia que a irmã Rosa quiser participar também da videoconferência, é ao seu lado, tá bom? Pastor Anderson pode também, quando ela puder, é claro, né? Que eu imagino que ela não possa, né? Mas quando puder, vai ser um prazer vê-la. Ela tá ouvindo, pastor. Ela tá aqui perto. Opa, ela só não quer sair da imagem aqui. Manda um abração aí para ela por nós, tá bom? Tá bom. Queremos em breve estar aí com vocês, hein? Vai ser um prazer Amém. muito grande. Ela tá mandando um abraço de volta aí, pastor. Opa, um abraço obrigado. todos. Deus abençoe A todos os grandemente aí a irmãos toda aí a da família. videoconferência. Obrigado, querido. Glória a Deus. Então, amados, para concluir essa parte, veja comigo Colossenses capítulo 4, versículo 15. Esse é o último versículo que eu tenho anotado para a gente ler hoje, tá?
que eu tenho anotado, pode ser que agora surja alguma coisa a mais. Colossenses 4,15, que diz assim, Paulo está no final da epístola dele aos Colossenses, né? E aqui no finalzinho ele diz assim, versículo, peraí, deixa eu ver aqui, é o 15 e 16, tá? 4, 15 e 16. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Estão percebendo? Paulo escreveu a epístola para quem morava em Colossos, né? Porém, ele pede aos colossenses que fizessem com que os irmãos de Laodiceia, outra cidade, tá, da Ásia, estivessem lendo a epístola que ele escreveu para eles. E pediu que eles também lessem a epístola que ele tinha escrito para os laodicenses. Então, amados, é exatamente este modelo que no nosso ministério Igreja Bíblica Cristã nós procuramos seguir. Agora prestem muita, muita, muita atenção no que eu vou dizer, queridos. Como eu disse no início desta videoconferência, nós não abrimos igreja porque igreja não é comércio, igreja não é empresa. Então nós não abrimos um ponto e colocamos alguém ali para panfletear e chamar as pessoas, né, para estarem conhecendo a Igreja Bíblica Cristã. Porque a Igreja Bíblica Cristã não é uma denominação, não é um rótulo, não é um comércio, não é uma empresa. Nós somos discípulos de Cristo, irmãos, que queremos seguir o modelo bíblico em todos os sentidos, claro, dentro da nova aliança, né, nessa nova realidade que vivemos em Cristo até a sua vinda, e, segundo esse modelo, como que as igrejas são formadas? Eu sigo, tá, o modelo que eu encontro na vida do apóstolo Paulo. Porque foi o apóstolo cuja obra missionária foi deixada por escrito de um modo mais abrangente no Novo Testamento. E, evidentemente, eu me refiro ao livro de Atos dos Apóstolos. É também o apóstolo que tem o maior número de epístolas preservadas pelo próprio Deus para que chegasse até nós. Então, não estou com isso, irmãos, dizendo que eu esteja valorizando mais Paulo do que Pedro, ou do que João, ou do que Tiago, nada disso. O que eu estou apenas aqui dizendo é que na obra missionária para formar igrejas, eu me inspiro na obra missionária de Paulo. Porém, amados, quanto mais eu medito, e muito eu tenho refletido, nos textos bíblicos em relação à formação das igrejas, no livro de Atos dos Apóstolos, e para as quais Paulo escreveu em suas epístolas, mais eu descubro coisas interessantes que eu tento colocar em prática. Por exemplo, evidentemente as igrejas começam se reunindo nos lares, né? E no nosso ministério nós cometemos um erro antes até de começar o projeto Quero Congregar, quando nós tentamos formar uma congregação em Cruzeiro, que é um município do estado de São Paulo, na região ali do Vale do Paraíba, quase já na divisa com o Rio de Janeiro. E um irmão lá de Cruzeiro entrou em contato conosco, disse que já era pastor, mas que estava sem ministério, que se identificava com o nosso ministério. E o que foi que nós fizemos? Nós alugamos um espaço, minha esposa e eu fomos até Cruzeiro, fomos nas imobiliárias e encontramos um local para alugar, para que ali nós começássemos uma igreja bíblica cristã. E o que fizemos ali? Abrimos um local. Aí sim, a gente pode usar a palavra abrir um local. Abrimos um local para as reuniões, né?
E os irmãos de São Gonçalo foram lá, foram vários irmãos de São Gonçalo lá, inclusive pastores, né? Pastor Robson teve lá também, não foi, meu amor? Foi, pastor Né? Sandro. Pastor Sandro, pastor Robson, foram até Cruzeiro e outros irmãos também do nosso ministério. Fizemos lá um final de semana inteiro evangelístico, com folheto, dizendo Igreja Bíblica Cristã chegou em Cruzeiro, né? E aí, panfleteamos na praça, nas esquinas, panfletagem, olha, vai abrir a Igreja Bíblica Cristã em Cruzeiro, né? Só faltou a gente colocar um carro de som fazendo propaganda, vai abrir a igreja, não percam essa grande atração, né? E aí só não tinha cantor famoso, né? Mas aí tivemos o culto, no culto apareceram visitantes, nenhum deles pelo folheto, tá? Nenhum deles foi pelo folheto. Os visitantes que foram porque já conheciam o irmão que iria pastorear, e quase todos os visitantes já tinham a sua igreja, estavam lá só para prestigiar o ministério do irmão, né? Muito bem, o culto de sábado, que foi o culto de inauguração, estava lotado. Por quê? Os irmãos de São Gonçalo estavam lá, e os convidados do pastor estavam lá. Mas no culto de domingo, que havia um pastor convidado para pregar, chamado Alan Capriles, não sei se vocês já ouviram falar, né? Foi convidado para pregar no domingo, e para quem que eu preguei? Eu preguei para minha esposa e para o casal, para o irmão que seria o pastor e para a esposa dele, e acho que tinha mais um irmão lá convidado dele, o irmão, não me lembro. Mais dois irmãos, né? Mais dois, né? Uma senhora e um rapaz. Que depois, segundo eles, não voltaram mais, né? Resultado, eles ficaram 1 ano fazendo culto para as cadeiras, irmãos. Para as cadeiras. E para não dizer que faziam culto para as cadeiras, eles pegavam uma família carente, que eles conheciam, estavam ajudando com cesta básica, e levavam lá para os cultos. E quem pagava o aluguel do espaço? A igreja de São Gonçalo. O que aconteceu no final de 1 ano? O pastor disse, pastor Alan, tem que renovar o contrato. E eu disse para ele, meu irmão, eu conheço a sua casa e eu sei que você tem na sua casa uma garagem onde você pode continuar fazendo os cultos na garagem, né? Com essa família que tem ido até aí. Você não vai ter que se deslocar de carro e até para essa família você não vai ter mais que pegá-los de carro, porque vai ficar perto da sua casa. E eles moram perto daí. Então, continue fazendo os cultos na sua casa, até que outras pessoas de Cruzeiro se interessem, e aí vocês mesmos vão ter dinheiro para pagar o aluguel do espaço, porque está sendo pesado para São Gonçalo pagar esse aluguel. E aí o irmão disse, ah é? Então eu vou procurar outro ministério que pague o nosso aluguel. E ele nos abandonou, irmãos, nos abandonou. E ele não entendeu que a igreja são as pessoas, a igreja não é o local. Qual o problema dele fazer as reuniões na garagem da casa dele? Né? Qual o problema de fazermos uma reunião em um quintal? Qual o problema de fazermos a reunião em uma grande varanda ou na sala de estar da nossa casa? Qual o problema, irmãos? Então, houve essa situação onde eu aprendi, né, sofrendo, que a igreja somos nós, não é o local. Igreja não se abre, sabe? Então, irmãos, o que nós fazemos? Espelhado no ministério de Paulo, no PDF do passo a passo do projeto Quero Congregar, no PDF aparece ali como que se forma uma igreja. Paulo procurava, primeiramente, os judeus. Aonde ele ia? Ele procurava os judeus porque os judeus já conheciam a palavra de Deus. Os judeus tinham a expectativa do Messias. E Paulo então dizia, o Messias já veio, o Messias é Jesus. E os judeus que davam crédito à pregação dele, ele separava e então a estes judeus ele unia os gentios que também se convertiam a Cristo. Passava um tempo naquela cidade ensinando, esse tempo podia ser 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, como foi em Éfeso no total, e elegia anciãos, ou seja, irmãos que estariam ali
ensinando a palavra de Deus também, mostrando. E detalhe, irmãos, Paulo não estava com isso dando aulas em seminário. Tá? Eu já disse e volto a repetir, seminário não forma discípulo de Cristo. Tá? Eu já disse isso na nossa videoconferência anterior, no discipulado de número 5. Seminário não forma discípulo de Cristo. Foi no 5 ou 4, né? Agora eu não lembro bem. Acho que foi no 4. Mas, no 5 eu também disse, né? Mas, se vocês verem em Tito, né, no capítulo 1 de Tito, quais as qualificações para o pastorado, em nenhuma delas Paulo vai dizer a Tito que o pastor tinha que ser doutor em teologia, irmãos. Tá? Então não é essa a exigência, mas nós vamos ver que Paulo exigia compromisso com a palavra, com o Senhor Jesus. Então vejam, Tito capítulo 1, versículo 7. É necessário que o bispo, eu já disse que bispo é a palavra episcopo em grego, que significa supervisor. E lembre-se, Paulo está falando para Tito eleger presbíteros, anciãos. Então, o que faz um presbítero, um ancião? Ele supervisiona a igreja do Senhor. Esse é o papel do pastor. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, em primeiro lugar, um homem de bom testemunho. Como mordomo da casa de Deus, ele tem que entender que ele está cuidando da igreja do Senhor. E a casa de Deus somos nós. Quando está escrito casa de Deus, não é templo físico, irmãos. Mas a casa de Deus no sentido que a epístola aos Hebreus vai dizer, no capítulo de número 3, a epístola aos Hebreus, no capítulo 3, que diz que o próprio Senhor Jesus está edificando a sua casa e que essa casa somos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então esqueça essa ideia de que uma pessoa nasce salva e uma vez salva, salva para sempre. Esqueça isso não é bíblico, tá? Cuidado com isso aí. Eu ainda vou trazer uma série de estudos mostrando como você pode entender os versículos que calvinistas usam para tentar fazer você acreditar que você já nasceu com a sorte grande de ser salvo e aí ter uma vida sem vigilância, sem oração, porque já nasceu salvo, né? Vigiar e orar para quê? Então vamos lá, prosseguindo aqui em Tito. Veja o que ele diz. O bispo tem que ser irrepreensível, ele tem que querer cuidar dos irmãos da casa de Deus, não pode ser soberbo, orgulhoso, tem que ser humilde, não pode ser iracundo, aquela pessoa de cara fechada, sabe? Antipática. Não, ele tem que ser uma pessoa amável, simpática, como é o pastor Álvaro, como é o pastor Anderson e todos os demais pastores aí do nosso ministério. Não pode ser dado ao vinho, ou seja, não pode ter nenhum vício. Na época era só vinho, mas hoje tem vício aí de tudo, né? Até de novela, né, gente? Até vício de séries de Netflix. Nem espancador, né? Como que é a conduta dele com a esposa, com os filhos. Nem cobiçoso, ele não pode ter interesse por dinheiro, mas dado à hospitalidade, ele tem que gostar de receber os irmãos em casa, de visitar os irmãos, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina dos apóstolos, irmãos. Não é a doutrina do seminário batista, presbiteriano, ou seja lá qual for. Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, o que o Espírito Santo me faz procurar em alguém para que esse alguém seja um pastor? Resumo em uma palavra, começa com essa: caráter. Caráter. Uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, verdadeira, humilde, leal, uma pessoa que dá bom testemunho,
uma pessoa que, sobretudo, em primeiro lugar, tem um profundo amor pelo Senhor Jesus, que quando fala de Jesus vai às lágrimas, que ama realmente o Senhor, que quer se doar pela casa de Deus, que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que são os irmãos, membros do seu corpo. Então é isso, irmãos. Então, no nosso ministério, nós elegemos irmãos para pastorear quando encontramos com esta qualidade. Agora, é fácil, irmãos? É fácil? Não está fácil nem encontrar hoje homens que tenham um bom casamento. Lembrando que para pastorear tem que ter um bom casamento. Para começar aí, tem que ter um bom casamento. E se os filhos ainda são menores de idade, tem que respeitar os pais. Claro, depois que o filho é adulto, aí o pai não tem mais responsabilidade pela conduta do filho, né? Porque se o homem não organiza a sua casa, como que ele vai organizar a igreja, né? Então, não é fácil. E aí é que está o ponto, irmãos. Na primeira viagem missionária de Paulo, com muita rapidez, ele elegeu anciãos. Anciãos por aquelas cidades que ele passou, isso está em Atos capítulo 14, já lemos aqui. E quando Paulo elegeu aqueles anciãos, ele os encomendou ao Senhor e partiu. E provavelmente, como Paulo estava no início do seu ministério missionário, ele ainda não havia se dado conta da importância de manter um contato maior com esses pastores. E sabe o que aconteceu? Estas igrejas começaram a dar ouvidos àqueles cristãos judaizantes de Atos capítulo 15. Vejam que o que acontece em Atos capítulo 15 foi logo depois da primeira viagem missionária. Então, aqueles irmãos eram da região da Galácia, foi onde foi a primeira viagem missionária de Paulo. E qual é a epístola para a qual Paulo escreve de um modo mais aborrecido, digamos assim? Eu diria, irmãos, que essa epístola é uma despedida, irmãos. É a epístola que eu considero uma das mais importantes, tá? Porque combate a ideia judaizante de se guardar sábado, de se guardar festas judaicas, etc. E também nos apresenta o evangelho de um modo maravilhoso. Mas é uma epístola que Paulo é muito duro, muito incisivo. Por quê? Paulo estava muito triste, irmãos, com aqueles para os quais ele estava escrevendo. Por quê? Porque aquelas pessoas foram as pessoas das igrejas que se formaram na primeira viagem missionária. E eu diria, irmãos, que Paulo cometeu um equívoco naquela primeira viagem missionária. Quem sou eu para ensinar Paulo? Eu vejo que Paulo aprendeu a lição depois, irmãos. Porque logo na primeira viagem, Paulo não demorou a escolher irmãos para pastorear. Então, amados, o que eu aprendo aqui? A gente não pode ter pressa para escolher alguém para pastorear uma congregação. Então eu faço um apelo aqui aos irmãos das congregações que nesse momento estão tendo reuniões nos lares, ou que nem estão mais tendo, mas vão voltar a ter em breve, que, por favor, tenham paciência e orem para que nós não venhamos escolher errado aquele irmão que vai pastorear a congregação. Nós vivemos numa época muito perigosa, irmãos, onde o que não faltam são lobos em vestes de ovelhas. Pode, por exemplo, acontecer de algum lobo em veste de ovelha estar assistindo esta reunião aqui por videoconferência, não aqui agora, mas quando esse vídeo estiver lá no canal A Deus Toda a Glória, e provavelmente será visto por, sei lá, quantas centenas ou até milhares de pessoas, e a pessoa dizer assim, quer dizer que não tem ainda um pastor em Pouso Alegre? Mas eu moro em Pouso Alegre, eu vou escrever para o projeto para eu ser o pastor de Pouso Alegre, né? Olha o perigo, irmã Lúcia Helena, olha o perigo, irmã. Então a gente tem que ter cuidado. A mesma coisa eu digo em relação à igreja em Rio Branco, à igreja em Porto Velho, à igreja em Cachoeiro de Itapemirim, né? À igreja em São Carlos. Temos que ter paciência, irmãos.
temos que ter paciência. Eu poderia citar outras igrejas também que estão na fase embrionária, né, no nosso ministério. Mas é assim que fazemos. Então eu peço aos irmãos que compreendam isso. E lembrem-se, nas reuniões cristãs, o que acontecia ali? Acontecia o momento de oração, o momento de adoração conjunta, onde os irmãos louvavam o Senhor com cânticos, e acontecia a leitura tanto de salmos ou de textos do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham, e a leitura das epístolas, que em cada reunião um trecho da epístola era lida, e eles conversavam sobre aquilo e se edificavam mutuamente no ensino dos apóstolos. E como é que nós orientamos as igrejas no início? Façam as reuniões em círculo, comecem com oração, com louvor, e depois se sentem para ler uma epístola inteira, não na mesma reunião. Escolham uma epístola ou um evangelho, por exemplo. Claro, podem ler também o livro de Atos. Se forem ler o Apocalipse, eu sugiro, leiam apenas o capítulo 2 e 3, 3 e 4, não, 2 e 3 das 7 cartas às igrejas, tá? Porque nós temos que evitar polêmicas nas nossas reuniões, tá? E o Apocalipse é bom a gente ler sozinho e meditar sozinho, refletir sozinho para não dar discussão. Mas, irmãos, nós lemos e nos edificamos mutuamente. E sabe quem ensina vocês numa reunião em que não tem um pastor local presente? O Espírito Santo de Deus. Esta unção de Deus em nós usa a cada um de nós no ensinamento mútuo, irmãos. Confiem no Espírito Santo. Comecem a reunião pedindo que o Espírito Santo guie vocês, dirija vocês. E se houver algum assunto polêmico, não entrem nessa questão. Saiam fora de assuntos polêmicos, irmãos. Por exemplo, ontem aqui em casa, no nosso culto doméstico, na nossa reunião, nós meditamos em Gênesis capítulo 3, a queda do homem, quando Eva é tentada pela serpente. E eu já comecei, depois que nós lemos o texto da queda, né, de Eva e Adão, quando nós lemos ali o texto, logo em seguida eu já comecei dizendo, especialmente para os meus filhos, eu falei, nós não vamos entrar aqui em questões que não têm nenhuma utilidade prática, como por exemplo, a serpente antes da queda tinha pés para depois Deus castigar com ela rastejando? Ou tinha asas, como outro dia eu vi um teólogo dizendo que a serpente não tinha pés, tinha asas, né? Meu Deus do céu, hoje eu extrapolei muito o horário. Mas é porque esse assunto é muito importante. E eu também disse, nós não vamos entrar na questão, quer dizer então que antes da queda os animais falavam com o homem? Irmãos, não vamos entrar nessas questões. Vamos para o aprendizado prático. O que eu extraio de prático para a minha vida nesse texto? E foi extremamente edificante para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, aqueles que já estão fazendo as reuniões nos lares, continuem fazendo. Quero lembrar vocês que vocês não podem ter a sua edificação em Cristo apenas uma vez na semana, ou duas, que vocês todos os dias sigam o plano de leitura da Bíblia do nosso ministério. Todos os dias. Se você não tem tempo de ler o Antigo Testamento e o Novo, e tiver que fazer uma escolha, então escolha o Novo Testamento. Você não pode deixar de ler o Novo Testamento pelo menos 2 vezes por ano. A menos que você não saiba ler. Se não saiba ler, então coloque a Bíblia em áudio e ouça. Mas é a única forma de nós estarmos protegidos contra as heresias nesses últimos dias, irmãos. Cuidado, o que não faltam hoje em dia são falsos mestres, falsos profetas, querendo aprisionar vocês em heresias destrutivas. Então, queridos, peço perdão pelo longo tempo desta nossa reflexão de hoje. Glorifico a Deus, porque eu creio que estão todos aqui, ninguém deixou a reunião, né? O que é um milagre, porque foram quase 2 horas. Queria pedir ao nosso amado pastor Anderson para fazer essa oração final. O pastor
Álvaro fez a oração inicial, né? E hoje o pastor Anderson conclui. Na nossa videoconferência anterior foi exatamente o contrário. E o Samuel de Corinto se prepare para puxar o a Deus toda a glória hoje, hein? Ele está bem treinado nisso. Glória a Deus. Pastor Anderson, glória a Deus. Oremos, amado. Amém. Mais uma vez, é uma grande alegria participar com os irmãos desse aprendizado. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, né, e possamos ser edificados mutuamente, né, na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós glorificamos ao Teu santo nome, bendizemos a Ti, ó Deus, por esse cuidado que o Senhor tem tido com as Suas ovelhas. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos participantes, ó Deus, dessa videoconferência. Meu Deus, suplicamos a Ti, ó Deus, que as Tuas palavras, Senhor, possam, Senhor, ser gravados nos corações dos Teus servos. Meu Deus, que através dessas palavras, Senhor, haja crescimento espiritual, haja, Senhor, edificação espiritual, e que, Senhor, os Teus servos, ó Deus, se mantenham firmes, ó Deus, até aquele grande e maravilhoso dia em que o Senhor há de buscar a Tua igreja, ó Pai. Meu Deus, suplicamos a Ti uma bênção na vida profissional de cada um dos Teus servos, Senhor, na vida financeira, uma bênção no lar. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada familiar, seus filhos, os pais, coloca as Tuas mãos de poder, ó Deus, mas, ó Deus, sustenta nos Teus caminhos. Abençoa, Senhor, esta noite. Que seja, Senhor, uma noite de descanso, onde, Senhor, possamos meditar na Tua palavra. Suplicamos a Ti, ó Deus, vem visitar o nosso coração, vem falar conosco, Senhor, através dos sonhos. Senhor, vem confirmar, ó Deus, cada assunto que foi tratado aqui. Meu Deus, e que os Teus servos, Senhor, continuem, ó Deus, firmados, Senhor, no Senhor Jesus, firmados, Senhor, na Tua palavra, meu Deus, fundamentados em Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Alan, da irmã Rosa, Senhor, a vida do pastor Álvaro, a sua esposa. Abençoa, Senhor, cada um dos que participaram aqui, ó Deus. Nós suplicamos a Ti uma bênção, Senhor, quanto a vida daqueles que porventura não puderam participar, que o Senhor possa visitar e despertá-los, ó Deus, para esse trabalho, Senhor, para esse crescimento espiritual, para esse conhecimento de Ti, ó Deus. Como a Tua palavra mesmo diz, que a vereda do justo é como o sol da justiça, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, nós queremos, ó Pai, chegar nesta perfeição, onde nós estaremos face a face contigo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja em toda a face da terra. Senhor, guarda o Teu rebanho, ó Deus. Guarda, Senhor, dos ataques, das investidas, dos lobos em pele de cordeiro. Guarda, ó Deus, dos falsos profetas, das heresias. Em tudo, Senhor, põe as Tuas mãos de poder, ó Deus. Abençoa grandemente o Teu povo. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir os microfones, né? Eu vou pedir nosso amado Samuel de Corinto para ele puxar esse a Deus toda a glória, como ele está acostumado a fazer lá quando ele grava os vídeos, né, para nós. Se os irmãos puderem abrir as câmeras também, vai ser uma grande alegria ver a todos vocês aqui. Amém? Pode puxar, meu irmão. E a Deus toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.